Fala galera, sejam bem-vindos ao canal que me ajuda, professor Michel Bragança aqui. Na última aula eu te expliquei a diferença entre três tipos de vaporização: a evaporação, a ebulição e a calefação. Vamos relembrar na aula de hoje as outras nomenclaturas para as demais transições de estado que existem. Então eu representei aqui o sólido, líquido e gasoso para representar os três estados da matéria, e a gente vai comentar o nome de cada transição que é possível entre esses estados. Então, relembrando, qual nós já falamos na aula anterior? Nós já explicamos essa transição aqui, do líquido para o gasoso. A transição do estado líquido para o estado gasoso, nós já falamos lá na última aula, que a gente chama de vaporização. Essa é a nomenclatura genérica para uma transição na qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Mas nós já explicamos que essa vaporização pode acontecer de três modos. A vaporização pode ser por evaporação, que é um processo espontâneo, natural, mais lento. Pode acontecer por ebulição, que é um processo não espontâneo, mais forçado, mais rápido. E temos ainda a calefação, que é aquele processo onde a vaporização acontece de modo instantâneo. Bom, então esse a gente já tinha falado. Qual seria o oposto disso? Na postagem que eu fiz hoje para você, eu mencionei, quando você tem uma espécie no estado gasoso e ela se converte em líquido, nós dizemos que está acontecendo a condensação ou liquefação deste gás. Então, o inverso, ou seja, um material gasoso que se converte em líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. Eu particularmente vejo mais aparecer a palavra condensação, mas os dois termos estão corretos. Onde isso pode acontecer? Naquelas gotículas de água que se formam em volta de um copo que contém uma bebida fria, por exemplo. Aquilo é vapor d'água que vai se condensando no copo por causa da temperatura baixa do seu interior. Lê a última postagem que eu fiz no Instagram que você vai entender. Do sólido para o líquido, a gente pegar uma forminha de gelo, por exemplo, na geladeira, deixar ela fora da geladeira e ela acabar começando a derreter o gelo. Exatamente a transição que a gente tem aqui. Só que o termo científico para esse derreter é fundir. Então, a transição de um material do estado sólido para o estado líquido é denominado de fusão. O que seria o inverso da fusão? Por exemplo, as gotículas de água condensadas em volta de um copo abaixarem tanto a sua energia ao ponto de formar uma fina camada de gelo. Está lá na última foto que eu compartilhei no Instagram. Ali nós temos o processo de solidificação. Aquele líquido diminuiu ainda mais a energia cinética das partículas, no caso moléculas de água, e houve a solidificação do material. O líquido se tornou sólido, se solidificou. A última transição que a gente precisa comentar, ela é mais incomum. Na verdade, no dia a dia a gente vai encontrar poucos exemplos sobre essa transição, que é de um material sólido que possa ser convertido a gás sem passar pelo estado líquido. Isso normalmente não acontece com todas as substâncias. Um exemplo do dia a dia que é muito famoso são as bolinhas de naftalina, né? Aquele venenozinho para barata. Você coloca aquela bolinha lá dentro do armário, guarda-roupa e tal, e ela vai literalmente desaparecendo, ela não derrete para passar para o estado gasoso, ou seja, não ocorre a fusão para que depois possa ocorrer a vaporização na forma de evaporação. Então, quando você tem um material sólido que passa direto para o estado gasoso, essa transição recebe o nome de sublimação. O inverso é possível acontecer para alguns materiais, ou seja, algo gasoso se tornar sólido sem passar pelo estado líquido, sem sofrer o processo de condensação. Muita gente chama isso de ressublimação, ou às vezes, já vi em alguns livros, até propriamente sublimação. Eu vou colocar aqui como ressublimação para a gente poder diferenciar. Então esses são os nomes das transições de estado físico que podem acontecer entre o estado sólido, líquido e gasoso, e você precisa relembrar estes nomes, ok? Tenho certeza que para a maioria deles aqui você tem N exemplos no seu dia a dia, basta você parar para observar e pensar. Espero que você tenha gostado, uma aula muito simplesinha e curta para você relembrar esses termos muito importantes. Deixe o seu comentário, o seu like, sua dúvida, compartilhe o canal com todo mundo. E se você não tiver se inscrito, faz favor de clicar no botãozinho inscrever-se aí embaixo. Um grande abraço e até a próxima aula.